Olá, muito bom dia. Vamos começar a nossa reunião com Deus. Já era em tempo, né, de começarmos a nossa reunião com Deus. Todos os dias no TikTok nós fazemos a nossa reunião com Deus. Graças ao Senhor, nós estamos juntos todas as manhãs no TikTok. Deixa eu limpar meus óculos aqui. Bom dia, minha gente. Muito bom dia, minha gente. Deixa eu tomar meu hormônio sintético da tireoide. E aí nós vamos orar. O que vocês acham? Como é bom, né, gente? A gente criar esse hábito. Nós criamos esse hábito já, né? Graças ao Senhor. Criamos esse hábito já de estarmos com o Senhor todas as manhãs. Então sentimos muita falta se não dá certo, né? Vamos orar. As primícias já chegaram, então vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, invocamos o teu precioso nome, Senhor, buscamos a tua presença, Senhor, buscamos a tua pessoa, buscamos o teu falar, Senhor, estamos aqui abertos para ti, Senhor, se conosco, Senhor, Senhor, traz-nos, Senhor, aquilo que nos edifica, aquilo que nos ilumina, aquilo que nos muda, que nos transforma, aquilo que nos tira, Senhor, da forma do mundo e nos coloca na tua forma, Senhor. Nos amolda em ti, Senhor Jesus. Senhor, clamamos pelo teu nome, pela tua paciência, pelo teu amor que nos constrange e nos leva, Senhor Jesus, para o reino. Senhor, nós te amamos, queremos te amar mais e mais, te conhecer mais e mais, estreitar os laços contigo. Senhor, coloca-nos no teu altar, Senhor. Olha quem está aqui, o Gustavo, Senhor Jesus, a Ormita, a Regina Silva, a Patricinha Georgina está aí, o Joel, a Eunice, Senhor Jesus, a Maria da Conceição, o José Augusto, Marcos Maciel, Larissa, Janiele, Edson, Senhor Jesus, apresentamos a Ti todas as pessoas, Senhor, que estão aqui na live, todos que o Senhor tem nos dado. Senhor, estamos aqui, Senhor Jesus, para Te ouvir. Fala conosco. Abençoa todos que chegarão aqui, Senhor. Abençoa todos que serão trazidos pelos corações. Oh, Senhor, os corações são uma bênção, os corações trazem as pessoas. Abençoa todos que chegarão para ouvir a Tua palavra, Senhor. E também se lembra de nós que estamos aqui para servir a Ti e aos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadinhos? Podemos, então, ir para o Salmo? Pode ser? Tranquilo? Bom dia, Nardelzinha. Tá todo mundo bem, minha gente? Deixa eu ver quem falou bom dia aqui. Muito bom dia. Oi, Cláudia. Cláudia tá aí. Bom dia, Unicinha, Claudinha, Zetinha, Nardelzinha. Bom dia. Ih, eu esqueci o negócio da blusa, né? Agora que eu tô lembrando aqui. Bom dia, Andreinha. Bom dia, quem mais? Angelinha. Patrícia, é o seu que tá sem nome? Aparece user 576. Coloca seu nome, Patrícia de Deus. Oi, Bubu. Bubu, você é nova aqui, Bubu. Orenildinha tá aí. Priscila tá aí. Adaliton. Adailton. Oi, irmão Adailton. Gente, eu vou pôr uma blusa preta lá, tá? Que diz que não pode ser essa aqui, fica ruim para ler, né? Ah, apareceu, Patrícia. Não estava aparecendo seu nome. Cleinivan. Cleinivan, como você tá? De onde você é? Priscila. Bubu. De onde você é, Bubu? Ô, minha gente, Vera. Se eu fechar aqui, dá para ler, né? Para eu não ter que ir lá trocar de blusa. Esqueci desse negócio que eu tenho que pôr blusa escura, senão não dá para ler rolagem. Deixa eu fechar aqui. Ah, Bubu é de Brasília. Dá para ler assim, Eunicinha? Ou não?
Tem bastante gente, né? Sueli, Caraguatatuba. Olha que maravilha. Deixa eu ver se eu vou lá trocar de blusa, né, gente? Ou dá pra ser assim? Dá, né? Então vamos lá, gente, vamos trabalhar. Nós temos aqui, nós estamos aqui por 2 motivos. Para ouvir a palavra de Deus, o que o Senhor tem para nós, e o segundo motivo é para trazer mais pessoas para ouvirem também, certo? Bubu, a Zetinha tá aí, ela é a irmã que coordena a intercessão. Ela vai colher o seu pedido de oração e ela vai levar para o grupo das intercessoras. Tá bom, Bubu? A Zetinha já fala com você. Ou alguma das outras irmãs. A Aurenice está aí também. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver onde é que está a tabela para a gente começar aqui. Vocês acreditam que sumiu a tabela agora? Achei. Então, hoje nós vamos começar com o Salmo 30. O Senhor vai falar comigo e com você, não, melhor, com vocês e comigo, no Salmo 30. Oh, Senhor Jesus, a restauração vem do Senhor. Eu te exalto, ó Senhor. Quem está falando é nosso pai Davi. E nós consideramos e o chamamos de pai, porque ele é o nosso maior e melhor professor, no sentido de nos ensinar a sermos guerreiros e também a nunca partir para a idolatria. Nunca nos voltarmos para a idolatria, deixando as costas para o Senhor. Então ele diz assim: eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Veja o que ele está conversando com Deus. Olhe como é que se ora. Aprenda com ele como é que se ora, como é que se fala com Deus. Ele está conversando com o Senhor. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento, e o Senhor me curou. Ó Senhor, o Senhor me tirou do fosso da morte. Pouco antes de descer a cova, o Senhor me devolveu a vida. Aleluia. Cantai louvores ao Senhor, todos vocês que são seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura um só instante. O Senhor se enfurece, mas não nos extermina, graças ao Senhor. Dura um só instante, mas sua misericórdia, ou seja, sua paciência, sempre que você ler misericórdia, coloque paciência para você entender o que é a misericórdia do Senhor. A misericórdia vem do amor, mas não é o amor propriamente dito no sentido, no conceito humano que a gente conhece. Ah, o Senhor me ama. Não, o Senhor tem paciência comigo. Mas a sua paciência se prolonga através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Então essa noite aqui é no sentido de trevas, né? É o momento em que ele está caído, é o momento em que ele está pedindo salvação, é um momento em que ele está querendo ser reerguido. É um momento psicológico muito difícil. Então, essa treva, né? Não é que a noite toda ele passou chorando e de manhã ele começou a sorrir, mas é uma prova, é um período de treva, né? Então, ele diz assim: em meio à prosperidade, eu afirmei, jamais serei abalado. Veja como é uma questão psicológica que ele está passando, porque ele está no meio da prosperidade. Está no meio da prosperidade e está nas trevas. Então não é uma questão financeira, podemos dizer assim, é uma luta psicológica, né? Em meio à prosperidade eu afirmei, jamais serei abalado, mas foi o Senhor, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceu a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrir a sua face, eu fiquei aterrorizado, ou seja, o silêncio do Senhor. O Senhor fez silêncio. A ti, ó meu Deus, eu clamei. Ao Senhor eu supliquei por misericórdia, ou seja, por paciência comigo.
Que proveito haverá em meu sangue se o Senhor me fizer descer à sepultura? Obrigada, Bubu linda. De que vai me adiantar se esse terror psicológico pelo qual estou passando me levar à sepultura? Por quê? Por que o Senhor permitiria que eu fosse para a sepultura? Lá não haverá louvor a ti. Gente, quem morreu foi desligado. Acabou. Morreu, acabou, foi desligado. Olha o que ele diz aqui, ó. Por um acaso o pó vai te louvar? Poderá o pó proclamar a tua fidelidade? Ou seja, não me desligue, Senhor. Por isso que diz, todos serão ressuscitados. O que é ser ressuscitado? Se você está vivo para o lado de lá, como dizem, conversando com Deus, está conversando com o Senhor Jesus. Morre um cantor, fala assim, está lá cantando para o Senhor Jesus. Morre qualquer outro, está lá com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus, conversando com o Senhor Jesus. Não, não está. Ele está morto, está desligado, por isso será ressuscitado. Se ele não estivesse desligado, se ele estivesse lá conversando com o Senhor Jesus, ele não seria ressuscitado, ele seria trazido de volta à terra, né? Então o Senhor diria, vou trazê-lo de volta à terra. Mas não é isso que acontece, a pessoa é ressuscitada, ou seja, ressurge. Ela surgiu uma vez quando nasceu na barriga da mãe dela. Depois ela foi desligada. Em algum momento ela foi desligada. Agora ela ressurgirá. Dá para compreender isso, né, amados? Então aqui ele nos ensina. Senhor, tenha paciência comigo. Não me leve para a cova, não me desligue. Que proveito pode haver em meu sangue se o Senhor me desligar? Se o Senhor me tirar daqui, me levar para a sepultura, acaso o pó vai poder louvar o Senhor? Poderá o pó proclamar a sua fidelidade? Não, porque eu deixei de existir. O Senhor me trará de volta só lá diante do trono. Vou acordar diante do trono. Né? O sono que nós temos durante a noite é uma pequena morte. É uma pequena morte. Então será como se a gente acordasse lá diante do trono. E para os que foram desligados, não vai parecer tempo. Puxa, eu fiquei 200, 300 anos desligado. Puxa, como demorou para mim? Não. Quem foi desligado agora e quem foi desligado na época do Senhor Jesus, acordarão todos ao mesmo tempo como se tivessem acabado de fechar os olhos. Né? O Senhor não fala como num piscar de olhos, né? Então não tem nenhum ser humano no Hades andando, fazendo as coisas, conversando. Isso foi criado para o conforto do ser humano que fica aqui. E eu não sei que conforto é esse. Como o Espiritismo, por exemplo, que diz até que conversa com quem passou para o lado de lá para contar que está bem. Mas observe, nenhum volta para dizer quem foi que o assassinou, né? Onde está tal coisa roubada. Não é verdade? Quem me assassinou foi o Zé, assim, assado. O endereço dele é esse, assim, assim, assado. Número tal, tal, tal. Fala para a polícia ir lá que ele está lá agora. Isso nenhum morto assassinado voltou para contar. Né? Então vejam, as pessoas são desligadas, elas deixam de existir. O que passar disso, essa necromancia, é uma ilusão. É algo místico criado para conforto dos que ficaram, né? Então o Papai Davi está nos mostrando aqui claramente, se o Senhor me desligar, eu não vou poder louvar, não vou poder contar as suas maravilhas, não vou poder fazer mais nada, né? Os que esconderam valores da esposa não voltam para dizer onde deixou. Pois é, até o inimigo acha, né? Como a Angelinha está falando. Se alguém, por exemplo, escondeu um tesouro porque tinha medo que o inimigo pegasse, né? Escondeu o tesouro. Aí, por que ele não volta? Isso que a Ângela está dizendo. Por que ele não volta para dizer aonde que está?
Às vezes é até o inimigo dele que acha antes dos filhos dele, encontra. Por que ele não volta para dizer? Né? Por aí vai. Então estamos no Salmo 30, 10. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, tem paciência comigo. Lembrem, sempre que vocês lerem misericórdia, coloquem paciência, porque assim isso pode mexer com o seu eu, pode ajudar você a dar mais um passo à frente em direção ao reino, né? Então diz, ouve, Senhor, tem paciência comigo, Senhor, porque o Senhor é o meu socorro. O Senhor converteu o meu pranto em dança, substituiu o meu traje de luto por roupa de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale, enquanto o meu ser está vivo, enquanto o meu ser está vivo, né? Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. Aleluia. Então, Bubu, mas o Senhor disse, pode o seu pai e sua mãe te abandonarem, o seu negócio é comigo, não é com eles. Pode seu pai e sua mãe te abandonarem. Eu nunca te abandonarei. Você tem que se grudar no Senhor. E nunca, jamais, jamais falar mal do seu pai ou da sua mãe, principalmente em público. Isso são suas coisas íntimas que você deve abrir somente para alguém sábio, na roda dos sábios, para confessar os seus pecados. Os pais significam a nossa origem. Quando nós dizemos que a nossa origem falhou, nós ofendemos a Deus. Porque é como se nós disséssemos, Deus errou quando me deu essa origem. Né? No entanto, o que o Senhor quer lhe dar é experiência com Ele. Lembra aquele que perguntaram para o Senhor Jesus, por que esse daqui nasceu cego? Por que esse aqui nasceu cego? Quem que errou? O pai dele? Quem que pecou? O pai dele ou ele mesmo? Para ele nascer cego? O que o Senhor disse? Nenhum nem outro. Ninguém errou. Ninguém errou. Mas ele nasceu assim para que a glória do Senhor se manifestasse nele. E vai se manifestar agora. E o curou. E o curou. Então veja, todos que enxergavam ali não tiveram a experiência de ver a glória do Senhor manifestada neles. Mas o cego teve. Né? Certo, amada? Então você precisa trabalhar isso em você. Cuidado com a sua boquinha. É com o Senhor, com você que o Senhor quer avançar. É em você, não nos seus pais, é com você. Como você disse, né? Já sou grudada. Mas eu os perdoo e sou grata. Não, já os perdoei. Já perdoei. Nós não perdoamos todo dia. Perdoou, está perdoado. Perdoar é uma decisão. Senhor Jesus, eu decido perdoar meu pai agora. Meu pai fulano de tal está perdoado. No nome do Senhor Jesus. É uma decisão e pronto. Já perdoei. O perdão é feito uma vez só. Já perdoei. Certo? Então vamos lá. Amados, continuem nos corações para que as pessoas sejam trazidas para cá, né? Então vejam bem que maravilhoso, né? O Senhor converteu o meu pranto em dança. Converteu o meu pranto em dança. Substituiu o meu traje de luto por roupa de alegria, para que todo o meu ser cante, todo o meu ser, olha bem, todo o meu ser, corpo, alma e espírito, cante e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Então veja, não é palavras de graça, não é palavras que demonstram gratidão ao Senhor. Ah, obrigado, sou grata ao Senhor Jesus. Sou eternamente grata ao Senhor Jesus. Ai, como eu sou grata ao Senhor Jesus. Sim, você deve falar, mas aqui está dizendo que são atos. Atos de agradecimento. Ações de agradecimento. Né? Não é pelo nosso muito falar
que o Senhor se agrada, mas é por nossas atitudes, por nossas ações. Então nós precisamos ter ações de agradecimento, atos de agradecimento. Dá para compreender? Então, no caso da Bubu, como é que eu tenho um ato de agradecimento pela vida? Por minha vida, por eu estar aqui, por eu existir, por eu ter oportunidades, por eu poder fazer planos, por eu poder servir ao Senhor, por eu poder estar no reino e ser co-rei e co-herdeiro com o Senhor Jesus, como eu posso agradecer? Com que ato? Com que ato? Com que ação eu posso agradecer ao Senhor? Através dos meus pais. Através dos meus pais. Porque os meus pais foram a ferramenta que o Senhor usou para que eu pudesse chegar aqui. Sem eles, eu não estaria aqui. Eu não existiria. Também tive bastante problemas com o meu pai. Meu pai já se foi, como me arrependo. Como gostaria que ele voltasse para ter sido diferente. Não que ele voltasse diferente, mas que eu fosse diferente, né? Muito bem, amados, então vamos agora para Provérbios. Vamos para Provérbios. Quero agradecer muito a vocês pelos corações, porque os corações estão trazendo as pessoas. Olha o que está acontecendo hoje. Será que foi por causa da restrição de ontem? O TikTok hoje quer nos agraciar, né? Provérbios 20, do 28 ao 30. Provérbios 20, do 28 ao 30. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Aqui é quando você está numa posição de autoridade, e todos nós somos submissos e somos autoridade. O Senhor nos dá essa experiência durante a nossa vida, né? Sempre há alguém que está sob nosso cuidado e alguém que está sobre nós, né? Por exemplo, uma moça solteira tem sobre si o seu pai ou o seu marido, e tem abaixo de si, para ajudar, né, os irmãos, os filhos, né, se ela é casada, as irmãs solteiras, e por aí vai, né. Então, se você está nessa posição de autoridade, o que te preservará, o que manterá você assim, é a bondade e a lealdade. Esse caráter bondoso e leal só pode ser um caráter trabalhado pelo Senhor Jesus através da sua palavra. Não tem outra maneira. Na força do nosso próprio eu, não há como nós termos esse caráter adequado, né? Mas pela palavra e pela paciência do Senhor, sim. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Os jovens, força, coragem, e os idosos, sabedoria. Até o 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Então, aqui ele está falando de varada para correção. As varadas purificam, santificam, porque assim nós aprendemos, né? Deixa eu falar com a Eli. Oi, Eli, de onde você é, Eli? Ai, de onde você é, Eli? Cadê a Eli? A Eli que está falando ali. É muito difícil decidir perdoar. Cadê a Eli? Deixa eu ver se a Eli tá aí pra gente conversar com ela um pouquinho também, né? A Eli. Eli, você tá aí? Gente, a Eli tá falando ali que é muito difícil decidir perdoar, né? Gente, perdoar é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. É uma ordem que o Senhor dá. O Senhor diz, se você não perdoar, também você não será perdoado.
certo? Então a gente pensa que Deus tem lá uma bênção para entregar para o nosso inimigo, que nós não perdoamos, e aí quando o anjo desse inimigo vai lá buscar a bênção, vai falar assim, infelizmente não tem como entregar para ele, porque a Idelma não perdoou. Segura, a Idelma não perdoou ainda, então não pode entregar para ele. Não é assim, é o contrário. Quando chega lá o meu anjo e diz, vim buscar a bênção da Idelma. Veio buscar a bênção da Idelma? Deixa eu ver aqui. Ela não perdoou o inimigo. Infelizmente, ela não pode receber. A vida dele está correndo diante do Senhor, não diante de você. Compreende? Então, perdoar é como se eu dissesse, Senhor, a sentença, o julgamento está no teu poder, não no meu, no teu poder. Então, eu decido perdoar porque é uma ordem. Perdoar é uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor não disse quando você se sentir bem, quando você esqueceu o que aconteceu. Aí você faz o seguinte, você perdoa a pessoa. Não, é uma ordem. É como dizer assim, pega o copo d'água ali para mim. Tá aqui, Senhor. Agora outra ordem. Perdoa o Zé. Sim, Senhor. Zé, você está perdoado. Obedecendo a ordem do Senhor. E pronto. Você não vai lá na casa do Zé, abraçar ele, beijar ele, dizer, Zé, você está perdoado, a partir de agora eu te amo, vamos ser amigos, amanhã você vai almoçar lá em casa, vou fazer um arroz com frango para você. Gente do céu, perdoar é uma decisão. Você apenas diz, Senhor Jesus, o fulano de tal está perdoado. Eu o perdoo, porque o Senhor me ordenou que perdoasse. Pronto, acabou. A partir desse momento, é com o Senhor e Ele. Você passou para o Senhor esse processo. O Senhor julga. Agora, enquanto está na sua mão, o Senhor fica só aguardando. O prejudicado é você. Você é que deixa de receber as bênçãos, porque as suas bênçãos são retidas no céu. Porque você é desobediente. Compreenda isso. Como que eu sou desobediente? O Senhor ordena você a perdoar, você não perdoa. Você é perverso, perverte a palavra, desobediente. Então vamos para Esdras. Estamos em Esdras 7, né? Esdras 7. Tudo bem, amados? Ficou claro sobre perdoar? Ficou claro? Gente, deve ter bastante gente nova aqui, né? Gente, aqui nós seguimos a palavra, tá? O que a palavra diz. Aqui não é live para bebês, tá? Não é para bebês, criancinhas espirituais. Aqui é para filhos maduros, certo? Então, essa live é para filhos maduros. Você vê que as pessoas, elas vão saindo daqui, por quê? Porque não querem a palavra, elas querem o que elas querem. Então, aqui nós não pervertemos a palavra. Assim é. Se é, e pronto, acabou. Certo, amados? Porque nós queremos avançar. Nós temos um objetivo, um alvo. É o reino, né? Então, não adianta ficar alisando aqui. E quando chegar o Senhor Jesus, vai dizer, muito bem, vejo que vocês estão bem alisadinhos, né? Viveram bem na terra? Gostaram? Sim, Senhor, a gente gostou bastante, nós vivemos confortavelmente. Pois é, então agora fica para a grande tribulação, né? Para terminar de amadurecer. Então, estamos em Esdras 7, Artaxerxes envia Esdras em missão. Então, agora que Esdras vai chegar na história, né? Então, o rei Ciro mandou os cativos da Babilônia, que ficaram 70 anos debaixo das garras cruéis de Nabucodonosor, mandou eles voltarem para Jerusalém por ordem do próprio Senhor, né, através do rei Ciro da Pérsia, mandou levar eles de volta para Jerusalém e não de mãos vazias, com muitos bens, para reerguerem Jerusalém. Aí o rei Ciro morreu, entrou o rei Ciro morreu, entrou o rei Artaxerxes. Artaxerxes não. Quem que entrou daí? Depois de Ciro,
entrou Artaxerxes mesmo, Xerxes, né? O altar é reerguido. Aí entrou Artaxerxes. E o que aconteceu? Artaxerxes foi o que recebeu a carta dos inimigos, né? E embargou a obra. Embargou a obra e a obra ficou parada. Depois chegou Dario, o rei Dario. Então o rei Dario mandou retomar a obra, né? Agora nós estamos com a obra retomada, já teve até a inauguração do templo e tudo mais, falta reedificar as cidades, né? Os muros. Passados esses acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, que é Esra ben Seraia. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esse Esdras veio da Babilônia. Então, veja, é antes de Dario. Artaxerxes é antes de Dario. Então, Esdras já tinha sido enviado, né? Então, aqui é um recorte da história que está ocorrendo lá. Eles querem agora exaltar a ida de Esdras, né? Fazer sobressair na história para a gente compreender. Esse Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, ele era mestre e conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés, que foi dada por Iavé, o Senhor, Deus de Israel. Esdras, ele foi falar com o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes foi benevolente com ele, dando a ele tudo quanto ele tinha solicitado, porquanto a mão do Senhor estava sobre Esdras, e o Senhor abençoava as atitudes de Esdras. Veja que interessante, Esdras é um estudioso da Torá, estudioso da palavra. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Está vendo? Isso foi antes de Dario. O Senhor está apenas nos contando agora. E no quinto mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras lá em Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Demorou 5 meses para ele chegar da Babilônia lá em Jerusalém. 5 meses de viagem. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Iavé, o Senhor, a praticar a Torá e a ensinar a Torá e os seus decretos e os seus mandamentos. Tá vendo por que o Senhor pinçou Esdras? Por que ele pinçou Esdras? Porque antes, né, lá na Babilônia não tem como. Na Babilônia ele é escravo, mas antes ele já tinha o bom conteúdo dentro de si, a Torá, né? Esta é a cópia da epístola escrita em aramaico que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Iavé, o Senhor, para todo o povo de Israel. Então, o próprio rei Artaxerxes, e esse Artaxerxes aqui é aquele rei mau, é o rei mau que embargou a obra. Olha que interessante. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, olha, é o maior na terra, né, nesse tempo aqui. Antes era Nabucodonosor, depois Ciro e agora Artaxerxes. Ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha a minha permissão para seguir contigo, com Esdras. Pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação lá em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, a lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador de prata, ouro
que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente você vai comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos, bem como para vocês oferecerem, bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro. Então, um tanto do que vocês estão levando é para custeio da viagem, outro tanto é para vocês comprarem os animais para sacrificarem em nome do rei, e outro tanto vai sobrar para vocês. O que vocês acharem melhor fazer com o que sobrar, façam de acordo com a vontade do seu Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Também vai levar os objetos, né, que Nabucodonosor tinha tirado. Eu mesmo, rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente atendam a ele. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Por que o rei Artaxerxes limitou? Então ele está dizendo aqui, ó, Esdras pode pedir ajuda para vocês, né? Ele está mandando essa carta junto com Esdras, é um documento que vai junto com Esdras. Se Esdras for interceptado em algum lugar, ele mostra esse documento, né? E aí está dizendo aqui, ó, que ele pode pedir ajuda por onde ele estiver passando, ele pode pedir ajuda até 3,5 toneladas de prata. Por que é limitado até 3,5 toneladas de prata? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia por que o rei limitou? Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com certeza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei aqui, Artaxerxes, e dos seus descendentes. Veja, ele tem temor, né, o rei. Para que não contrate mercenários contra o rei, né? Como é que fala? Milícias. Porque se ele tiver muito, ele pode contratar exércitos contra o próprio rei Artaxerxes, né? Pode trair o rei e dar um golpe, né? Por isso que é limitado. Até quanto ele pode, né? É igual os que dizem, né? Herodes, por exemplo, quando viu a filha de Herodias dançando, falei, me peça e te darei até metade do meu reino, né? Tem sempre um limite, né? Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, que sabedoria é essa? Ele é estudioso da palavra. Ele é estudioso da palavra, né? Cadê os corações, hein, gente? Vocês não vão mandar corações? Quem tiver com o celular na mão, fica mandando corações, porque os corações trazem as pessoas. O seu galardão é os corações que trazem as pessoas. O nosso versículo aqui é Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para retribuir, recompensar a cada um segundo as suas obras. Então, veja, é por merecimento. E onde eu estou ali para fazer a obra. A minha obra agora é o quê? É ler a Bíblia para nós. E a de vocês? É mandar corações, porque os corações trazem as pessoas. Compartilhar a live, né? Estamos em Esdras 7:25. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes
que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina essas leis aos que sobre elas ainda não foram informados. Olha só. Então veja, por que o rei Artaxerxes está mandando Esdras? Ele falou aqui, eu quero que você vá para investigar. E toda pessoa que não obedecer à Torá, a lei do teu Deus e a lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Esdras era um escriba, estudioso da Torá, mestre. Esse profeta e mestre de Yahvé revela que as características de um bom ministro da palavra do Senhor, um servo de Deus o tempo todo, um discípulo do mestre, aprendendo e ensinando a verdade, um homem de Deus, obediente às orientações da palavra de Deus, um espírito missionário, zeloso da sã doutrina. Eu não estou entendendo muito bem por que Artaxerxes fez isso. Porque Artaxerxes tinha embargado a obra. Será que foi antes de embargar a obra, então? Hein, Senhor Jesus? O que está acontecendo aqui, Senhor Jesus? A restauração do templo. A restauração do povo, restauração do templo. Artaxerxes. Veja bem, Ciro, o rei Ciro, ele tinha mandado o povo de volta, né? Os cativos de volta. Para quê? Para reerguerem o templo, Jerusalém e as cidades. Ok. O rei Ciro morreu, veio Artaxerxes. E o povo continuou na obra, certo? O povo continuou na obra. O povo continuou na obra. Daí vieram os inimigos e pediram para participar da reconstrução, né? Pediram para participar da reconstrução. Aí, Zorobabel, que era o líder na época, disse: não convém que vocês, povo inimigo, venham nos ajudar aqui nessa obra, porque é um concerto que nós, povo de Deus, temos que fazer com Deus, porque é por culpa nossa que Israel ficou desse jeito, né? Canaã. É por culpa nossa que ficou desse jeito. Então, nós queremos nos consertar com o Senhor Deus. Não podemos aceitar a ajuda de vocês. Aí o povo se ofendeu, porque já queria arrumar encrenca mesmo, se ofendeu e mandou uma carta para Artaxerxes, dizendo para Artaxerxes: não dê guarida a esse povo. Veja nos registros, esse povo é um povo que vai contra os reis. Esse povo vai se rebelar, eles vão reconstruir a cidade fortificada, vão se rebelar contra o Senhor, rei Artaxerxes, e vão causar muito problema. Artaxerxes embargou a obra. Ficou tudo parado. Aí veio o rei Dario. O rei Dario veio e retomou a obra. Não foi? Aí o templo foi reconstruído, voltaram a sacrificar. Agora o Senhor vem com Esdras, né? Então agora o Senhor quer nos contar como foi com Esdras. Esdras foi enviado por Artaxerxes.
Então é antes de Dario, obviamente. Então Artaxerxes está dizendo aqui, né, que Artaxerxes mandou Esdras, fala no Esdras 7,14. Você vai, Esdras, numa missão. Você vai enviado pelo rei e pelos 7 conselheiros do rei a fim de realizar uma investigação lá em Judá e em Jerusalém, com respeito à Torá, a lei do teu Deus, que está na sua mão. Então eu acredito que Artaxerxes está mandando Esdras para ele ver como vão as coisas, se as coisas estão acontecendo segundo a Torá, né? Então aqui é antes da carta dos inimigos, quando Artaxerxes embargou a obra. Só que as coisas são muito demoradas nesse tempo. Veja, observe bem, só para Esdras sair de lá e chegar em Jerusalém foram 5 meses. 5 meses. Então o que eu não estou compreendendo é em qual momento aconteceu essa ida de Esdras. Mas o Senhor nos esclarecerá mais à frente, né? Então vamos concluir aqui com Esdras 8, um pedacinho do Esdras 8. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Agora é Esdras que está contando, né? E Esdras, ele foi honrado assim por Artaxerxes porque ele era estudioso da Torá, ele conhecia tudo. Olha que maravilhoso. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Olha quantos foram com Esdras, olha o tamanho da comitiva. Dos filhos de Paate e Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Milcael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar os levitas. Então chegou essa grande comitiva lá. Chegou. Eu, Esdras, os reuni próximo ao riacho que corre para Ava e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Casifia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Casifia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos sob a boa mão do Senhor, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Asabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, gente, nós vamos compreender onde foi inserido Esdras aqui. Ai, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Vamos parar aqui. E vamos para o Novo Testamento. Está bem? Muito bom dia, minha gente. Cadê o povo que está chegando? Amanhã a gente retoma a história de Esdras. Então foi Artaxerxes que mandou Esdras, mas nós estamos com Dario já, né? Então é como o livro de Crônicas, né? Está trazendo para cima uma história que o Senhor considera relevante para a gente compreender. No caso, Esdras, né? O envio específico de Esdras, mas foi Artaxerxes que mandou Esdras para fazer uma investigação para ver se tudo está de acordo com a Torá. Então Artaxerxes não ignorava que estava sendo reerguido lá, né? Até que veio aquele povo inimigo e mandou uma carta para Artaxerxes, dizendo, né? Olha, não é bom o que está acontecendo aqui. Será que é por isso que ele mandou? Ele embargou a obra? Será que... Eu quero saber em que tempo ele mandou Esdras. Quero saber em que tempo Artaxerxes mandou Esdras. Isso que eu quero saber. Foi antes ou depois da carta dos inimigos, entende? O Senhor nos dirá. Vamos para o Novo Testamento, então. Vamos para a 1 aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Hoje nós vamos para 9, né? 1 aos Coríntios 9. E vocês que estão aí, gente, me digam, quem está aí pela primeira vez? Você está nos conhecendo hoje? Não se assuste, nós somos assim mesmo. É isso que você vai encontrar nessa live. Aqui nós lemos a live. Aqui nós lemos a Bíblia. Olá, Helena. Tudo bem, Helena? De onde você é, Helena? Sejam todos muito bem-vindos. Helena, nos siga para você estar conosco. Olá, Iná. Tudo bem, Iná? São Paulo, Helena, bem-vinda. Então, nós vamos ler agora 1 aos Coríntios 9, certo? 1 aos Coríntios 9. É a outra Helena, Heleninha. Ó, tem uma Helena nova. Aí Paulo diz assim: não sou eu plenamente livre? Ele é apóstolo, né? Vamos entender o que é apóstolo. Olá, irmão Jean, tudo bem? Ah, tá indo pro trabalho. Vai com Deus. Vai escutando no trabalho, se você puder, né? No caminho. Pena que não dá para você ver justamente o Novo Testamento, né? A gente deixa o Novo Testamento para depois. Não, eu tô dizendo que tem uma Helena nova que acabou de chegar. Então vamos lá. Então o que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado, enviado do Senhor. Isso é apóstolo, né? E veja, observe bem. No Antigo Testamento, nós tínhamos profetas. No Novo Testamento, nós temos profetas? Não, nós temos apóstolos, porque a profecia já se cumpriu. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos profetas. Os profetas vinham falar, profetizar o que aconteceria, a chegada do Messias. O Messias já chegou, então, a partir do Messias, nós temos apóstolos, que são enviados, os enviados do Senhor, né? Então, veja bem, guarde bem isso. 30K. No Velho Testamento, profetas. No Novo Testamento, apóstolos, né? Quando fala em profeta no Novo Testamento, é porque está se referindo a pronunciar a palavra. Pronunciar a palavra, né? E até onde é o Velho Testamento? Digam aí para mim. Onde termina o Velho Testamento e começa o Novo? Qual é o fato que encerrou o Velho Testamento e abriu o Novo Testamento? Aonde termina o Velho Testamento?
Quem foi o último profeta? Não, gente, a morte do Senhor Jesus. O Velho Testamento vai até a morte do Senhor Jesus, até o Senhor Jesus entregar a sua vida, nós estamos no Velho Testamento, né? O Novo Testamento só se abriu com a morte do testador, né? O testamento só é aberto com a morte do testador. Então, até o Senhor Jesus morrer, é Velho Testamento. Ó, tira a sua cabecinha do conceito do homem. O homem é que dividiu, né? Até Malaquias é Velho Testamento. De Mateus para frente é Novo Testamento. Então, até se cumprir a profecia é Velho Testamento, né? Então, quando o Senhor entregou a sua vida, abriu-se o Novo Testamento, né? Então, quem é o último profeta? O último profeta é João. João é o último profeta, né? Não é com o nascimento dele, Valentino, com a morte. Não é com o nascimento do Senhor Jesus, é com a morte. Com a morte. Você não acabou de falar aí que o Senhor também era profeta? Não é? Você não acabou de falar que ele também era profeta? O que é um profeta? Então, quando o Senhor morreu, se abriu o Novo Testamento, certo? O último profeta é João Batista. Tá lá em Hebreus, ô Valentino. Onde que tá lá em Hebreus? Quem sabe? Onde que tá lá em Hebreus? Procurem aí no Google. Hebreus, que fala lá do testamento, né? Em Hebreus que fala lá que a morte do testador abre o Novo Testamento, né? É em Hebreus, mas eu sou muito ruim para endereço. Alguém sabe onde está em Hebreus? Pra gente mostrar para ele? Deixa eu ver aqui, pera aí um pouquinho. Vejam no Google aí, por favor. Tá bom, vai com Deus. Vai com Deus, Aparecida. Vejam no Google aí onde está em Hebreus, aonde diz assim: com a morte do testador se abre o Novo Testamento. Gente, antes era tão fácil para mim abrir aqui nesse coisinha aqui, concordância bíblica. Depois que inventaram o Google, aí não consigo achar mais nada aqui. Alguém procura aí no Google, por favor, que não tem como eu sair daqui, né? Não vai dar, vou ficar muito tempo aqui procurando. Deixa eu ver aqui. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Alguém conseguiu achar? 9:16? É isso mesmo. 9:16, 17. Ó, que meninas ricas! Ó, que riquezinhas de Jesus! Vocês são esdrinhas, é? Vocês são filhas do Esdras? Que lindas! Que lindas! E bastante ainda, filhinhas. Não é uma só, não. Um monte. Ó, Aparecida, Iná, Angelinha. Que gracinha do Senhor Jesus, gente. Zetinha tá no meio. Olha as filhas de Esdras. Que maravilhosas. Então, cadê o menino que quer saber onde está escrito? Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu procurar ele aqui.
É o... Ele sumiu aqui, ele. Sumiu. Não sei onde é que tá. Cadê ele? Você está aí? Ué, quem que tá entrando aqui, Senhor Jesus? Socorro! Deixa eu ver aqui onde é que está. Bom, vamos ler então. Hebreus 9, 16 e 17. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, né? Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador. É, Valentino. Cadê o Valentino? Você tá aí, Valentino? Da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem fez o testamento. Então, veja, o Velho Testamento acaba com a morte do testador, certo? O Velho Testamento só se fecha com a morte do Senhor Jesus. Ficou claro para nós agora? Obrigado, meninas. Então, veja bem. Então, é Hebreus 9. Vamos guardar isso, né? Para quando perguntarem, quando é que... Não é sim. Então, vamos guardar esse versículo. Hebreus. Volta e meia a gente precisa desse versículo. Hebreus 9, 16 e 17. Né? Morte do testador. Então, veja, o Velho Testamento acaba com a morte do Senhor Jesus. Com a morte do Senhor Jesus se abre o Novo Testamento, né? E o Valentino agora não aparece. Depois de tanto trabalho que a gente teve, ele sumiu. Mas foi bom, né? O Senhor quer que saibamos isso, que compreendamos isso, né, gente? Então, o Novo Testamento não se abre em Mateus conforme a vontade dos homens que classificaram a Bíblia, né? Que fizeram essas divisões, né? Como eu falei para vocês, até os versículos, isso não existe. São livros inteiros. Isso existe para facilitar a gente a encontrar as coisas. Mas isso não existe. São livros inteiros, cartas inteiras, né? Então, a nossa cabeça não pode ser guiada segundo as orientações dos homens, mas segundo a orientação do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? O Novo Testamento se abriu com a morte dele, né? Com a morte dele. E quem foi o último profeta? João Batista. João Batista. E tem um versículo que fala também. Próprio Senhor Jesus diz, João Batista foi o último profeta. Então, por isso que eu estou dizendo, no Velho Testamento, nós temos profetas. Até João Batista é Velho Testamento, profetas. Depois da morte do Senhor, nós não temos mais profetas, nós temos apóstolos. Apóstolos, né? Então, não tem mais o que profetizar. O Senhor já veio. Vai profetizar o quê? O Senhor já veio, já se cumpriu a profecia. Então, agora, nós temos apóstolos. Ah, mas aqui fala profeta em tal lugar, tal lugar fala profeta. Quando fala fulano é profeta, fulano tem o dom de profecia, é no sentido de profetizar o que já aconteceu. O que já aconteceu. Citar as profecias do que já aconteceu. Como aqui, por exemplo, nós estamos profetizando. Mas o que? O que já aconteceu, né? O Senhor já veio. Então, aqui diz assim, 1 Coríntios 9, diz assim, não sou eu plenamente livre, Paulo está escrevendo, não sou eu um apóstolo, ou seja, enviado, e muitos não aceitavam ele como apóstolo, porque eles consideravam apóstolos somente aqueles que andaram com o Senhor Jesus, aqueles que foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, os 12. Né? Paulo não está entre os 12, não é verdade? Paulo é apóstolo, mas não dos 12. Então, por isso que ele diz, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Deus. Então, quando que ele foi chamado? Ele foi chamado pelo Senhor Jesus? Foi no caminho para Damasco, quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor o chamou e o enviou, né? Mas o Senhor... Paulo não andava com o Senhor quando ele estava vivo, né? Paulo era muito novinho. Paulo era o quê? Bebê? Paulo era muito novinho, porque quando Paulo começou a
Paulo se converteu, o Senhor já tinha morrido, já fazia uns 50 anos já. Entende? Então ele diz assim, não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus, o nosso Senhor? Como que ele pode dizer que viu, se ele não andou naquele tempo com o Senhor Jesus, né? Mas ele viu no caminho para Damasco, por isso que ele fala. E não são vocês fruto do meu labor no Senhor? Agora ele está falando de Corinto, os irmãos em Corinto, para quem ele está escrevendo a carta, né? Nós estamos em 1 Coríntios 9, verso 1. E não são vocês fruto do meu labor no Senhor? Os irmãos em Corinto, a igreja em Corinto. Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza para vocês eu sou. Por quê? Porque foi Paulo que levantou, né? Foi Paulo que edificou aquele lugar, né? Então ele diz, se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, é como eu falei, né? Muitos criticavam Paulo por causa dele se dizer apóstolo, porque ele não foi enviado pelo Senhor Jesus como os 12, ele não é desse tempo, né? Então ele diz, se alguns dizem que eu não sou apóstolo, vocês não podem dizer isso, porque eu fui enviado a vocês, né? Porquanto vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são a prova de que eu sou um apóstolo, porque eu fui enviado para vocês. Só que agora ele está escrevendo essa carta de Éfeso. Ele está em Éfeso e os irmãos de Corinto mandaram uma carta para ele, dizendo os problemas que estão acontecendo na igreja em Corinto, e de Éfeso ele escreve essa carta que chega lá para os irmãos em Corinto, né? Então ele continua, 1 aos Coríntios 9, 3. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam, diante daqueles que me dizem, aqueles que dizem que eu não sou apóstolo. Essa é a minha defesa. Vocês em Corinto, a igreja em Corinto, né, Helena? É mais ou menos 50 anos depois, né? Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ó, Pedro levava a esposa. Ó, que bonitinho. Então ele está dizendo, né, aqui ele está sendo criticado por causa da ajuda que recebe, né, dos irmãos. Por isso que ele está dizendo isso, né? Paulo, a exemplo de Jesus, sempre enfrentou críticas à sua pessoa e ao seu ministério. Alguns proclamavam que Paulo não tinha méritos para ser considerado apóstolo. Paulo justifica seu chamado e ministério por meio de duas grandes evidências. Paulo viu o Senhor Jesus no caminho para Damasco, da mesma forma que os demais apóstolos. E ele acrescenta que o fruto do seu ministério no Senhor era visível nas vidas de muitos, especialmente da igreja em Corinto, né? Paulo defende o direito ao suprimento das suas necessidades básicas, inclusive ao casamento, se essa fosse a sua vontade. A maioria dos discípulos e apóstolos tinha se casado, tinham filhos e viviam em família. Tiago e Judas, irmãos de Jesus Cristo, eram filhos de Maria e José. O apóstolo Pedro também era casado e cuidava da sua família. Tiago e Judas, irmãos de Jesus Cristo, eram filhos de Maria e José. Então veja que interessante, né? Paulo está contando que os apóstolos quase todos se casaram, né? Pelo que eu entendi, Tiago e Judas não se casaram, mas os outros se casaram, né? Pedro mesmo, que a gente sabe que já era casado, né? Quando o Senhor Jesus o chamou, ele já era casado, né? Com Éden, já era casado. E aí agora ele leva. Então eles levam as esposas e os filhos. Por isso que eles não saem muito, né? Ficaram lá em Jerusalém. Agora o verdadeiro apóstolo é Paulo, enviado para lá e para cá, né? Esse aqui é King James, Helena. Ó. King James, atualizada. Então ele continua. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar?
Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido ali? Então, nessa carta que os coríntios mandaram para ele, também veio essa crítica, né? Com relação à ajuda para o custeio da sua sobrevivência, né? Custeio, custo. Porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Isso está escrito na lei de Moisés. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É com seres humanos que o Senhor se preocupa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados dessa colheita, né? É de onde vem o pagamento dele, né? Se nós semeamos entre vocês verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de seus bens materiais? Paulo se refere à lei expressa do Pentateuco, considerando que Deus se preocupa com o bem-estar dos animais, quanto mais com os seus servos e obreiros que ministram em seu nome e seara. Paulo está propondo que os obreiros cristãos recebam por parte da igreja pleno sustento e suas necessidades materiais, a fim de que possam dedicar-se despreocupadamente à ministração da palavra e ao cuidado do rebanho do Senhor. Os benefícios materiais não se comparam aos profundos e eternos benefícios materiais. Amém, exatamente. Então, veja só, o que está acontecendo aqui? Se Paulo pudesse receber sustento, né, dos irmãos, ele poderia se dedicar exclusivamente ao serviço, à obra, né? Mas veja bem, sustento não é ficar rico. O que é sustento, gente? Sustento é aquilo que te mantém de pé, né? Sustento é básico, elementar. É um lugar para dormir, é ter o que comer e ter o que vestir. Isso é sustento, não é ficar rico. Hoje em dia a gente vê, né, que as ovelhas têm que deixar o pastor rico, né? O pastor, ele tem que ser rico. Para ele mostrar que ele é abençoado, que ele é um homem de Deus, ele tem que ser rico. E aonde é que o Senhor está dizendo isso? Então veja o que Paulo está dizendo. Se vocês me sustentassem, eu poderia me dedicar sem me preocupar com essas coisas de sustento. Por isso que ele está dizendo aqui, será possível que eu e Barnabé, nós vamos ter que trabalhar para nos sustentar? Então veja, gente, quem trabalha hoje, né, CLT hoje, quem trabalha 8 horas por dia. Então são 8 horas por dia dedicado ao mundo secular. Então, se puder ser sustentado para servir a igreja, não é para ele buscar para si, mas para servir, né? Então, o que é esse servir? Esse servir é cuidar das ovelhas, visitar nas casas, ver se está tudo bem, ver se está precisando de alguma coisa, né? Esse servir é voltado para as ovelhas, não para a administração do prédio, né? O Senhor está mais preocupado com pessoas e não com coisas, né? Nós devemos administrar coisas e pessoas, no entanto, para as pessoas, não para as coisas. Então a gente vê que muito se dedica tempo, um pastor que é full time, né? Ele recebe para ficar 100% na obra. Mas ele se preocupa tanto com coisas administrativas e não tem tempo para as ovelhas. Então, esse ser sustentado é para poder servir às ovelhas. É para isso que ele está recebendo, para ser pastor das ovelhas, não das coisas, né? Dá para compreender isso?
se outros têm o direito de ser sustentado por vocês. Então, gente, ser sustentado é uma coisa, ficar rico é outra. Não é um negócio. Não estamos falando de um negócio. Estamos falando de um serviço. Então, essa palavra que é importante, sustento. Sustento, não é riqueza. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, seguramente não o temos nós também, na mesma medida, nós, quem, eu e Barnabé. Contudo, jamais fizemos uso desse direito, nunca pedimos para vocês. Mas se vocês mandassem, seria muito bem-vindo, porque assim nós não precisaríamos nos preocupar com o nosso sustento. Não é ficar rico, compreenda isso. Se o Senhor fizer alguém rico, é para que esse distribua, não é para que retenha para si. Né? Se vem do Senhor a riqueza de alguém, é porque o Senhor confiou nessa pessoa para que essa pessoa distribua, administre, mas não é o que a gente vê. A gente vê a pessoa retendo para si, retendo para si, retendo para si. Não é? Então, continua assim. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho do Senhor Jesus. Nós nunca escandalizamos vocês. Nunca pedimos nada para vocês. Mas se vocês mandassem, seria muito bem-vindo. Né? No entanto, vocês estão criticando que a gente receba alguma coisa de alguém. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? Que serviço sagrado é esse, gente? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? O que é oferecido no altar? Bens materiais? Não, ovelhas. 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 Então, o pastor, ele cuida do rebanho de ovelhas, não de coisas. Ovelhas e não coisas. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. O evangelho é o próprio Senhor Jesus. O evangelho é o próprio Senhor Jesus, né? Então, o evangelho, no sentido com E minúsculo, é no sentido da obra, o trabalho, né? E com E maiúsculo é o próprio Senhor Jesus, né? Geralmente, os ministros da igreja, nos primeiros séculos, recebiam sustento integral. Paulo, entretanto, preferiu se sustentar por meio do trabalho manual, que, como todo judeu da sua época, aprendeu quando adolescente, com o principal objetivo de evidenciar sua integridade e desprendimento em relação à obra do Senhor, evitando que os críticos o acusassem de qualquer interesse financeiro ou material. Os cristãos de Corinto entenderiam bem a ilustração de Paulo ao se referir aos que trabalham no templo, não apenas por conhecerem o Antigo Testamento, mas pelo fato da prática comum nos templos pagãos dos gregos e dos romanos. Então ele escreve para a maioria judeus em Corinto, né? Então eles compreendem muito bem quando Paulo diz assim, ó, vocês não sabem que aquele que trabalha no templo, servindo no altar, né, deve ser sustentado por isso, pelo seu trabalho, né? Então, no altar são oferecidos o quê, gente? Ovelhas. Então, o negócio é ovelhas. Ovelhas. Obrigada pelos corações. Vocês estão mandando corações? Mandem corações para que o TikTok mande as pessoas para cá. Essas 140 pessoas que estão ali, Nardel, já são pessoas que já estão conosco todos os dias. Eu fico muito feliz, já estão conosco. São pessoas que retornam. Acredito que pelo menos 100 pessoas nós temos todos os dias conosco, as mesmas pessoas. Louvado seja o Senhor, né? As mesmas pessoas. Olá, irmão Batista, obrigada por seguir. Gente, lembrem-se de seguir a conta para vocês estarem sempre com a gente, tá? E quem puder, ative esse coraçãozinho laranja aqui.
Isso ajuda também, né? Muito bem. Estamos em 1 Coríntios 9:15. Ficou claro até aqui, gente? Ficou claro até aqui? Sustento é uma coisa, ficar rico é outra, bem diferente. Olá, irmã Iná. Sustento é uma coisa, ficar rico é outra. Ah, ninguém pode ser rico, então? Ninguém pode ser do Senhor Jesus e ser rico? Claro que pode. Mas esse que o Senhor Jesus faz rico é para que é uma pessoa de alta confiança do Senhor que o Senhor pode fazer prosperar para distribuir. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. Aí tem gente que fala assim, Abraão era rico, Isaac era rico, Israel era rico, por que eu não posso ser rica? Veja, é diferente. É diferente. Naquele tempo, a riqueza era uma coisa. Hoje, a riqueza é outra. Então, o Senhor não vai fazer você rico para você ser um testemunho de homem de Deus através da sua riqueza. É diferente. Hoje, você pode ser rico? Pode. O Senhor pode te fazer prosperar? Pode. Mas isso é o dom da generosidade. Então, o Senhor dá muito para aquele que é da confiança dele, que vai administrar conforme ele quer, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o dono da Colgate, isso desde muito tempo que eu escutei falar isso, né? Que o dono da Colgate é cristão, é irmão, o dono da Colgate. Então, diz que ele distribui tudo que a Colgate ganha é para obra. Ele só tira o sustento dele. É claro que ele não mora numa casinha lá no fundo de uma vila comendo arroz e feijão. É claro que ele vive muito bem, mas tudo que entra na Colgate é para a obra, né? Não sei detalhes, mas ouvi isso. Então veja, o Senhor pode fazer a gente prosperar? O Senhor pode nos fazer ricos? Pode, claro que pode. Desde que nós sejamos da confiança dele. Já pensou? O Senhor te dá 100 mil reais na sua conta, certo? Ó, Senhor, que maravilhoso. Daqui a pouco ele diz assim, agora você pega esses 100 mil reais e vai distribuir 10 mil reais para cada igreja. 10 mil reais você vai dar na igreja em Piracicaba, 10 mil reais você vai dar na igreja em Itapetininga, 10 mil reais você vai dar na igreja, vai distribuir. Ué, Senhor, eu vou ficar sem nada? Ué, é seu? Não sabia, é seu? É seu ou é meu? De quem que é? Eu não dei para você. Eu dei para você administrar. Por isso que nós não conseguimos ser ricos no Senhor. Porque nós achamos que é nosso. É meu. É meu. Não é meu. Eu sou apenas um mordomo, apenas um dispenseiro. E repare para você ver. Quando você é um dispenseiro fiel, não falta, sobrepuja, sobra, né? Então, por isso que é difícil. Lembra do jovem rico? O que o Senhor falou para o jovem rico? O jovem rico falou assim, Senhor, eu sigo a Torá ali, ó. Eu sigo a Torá ali. Sou cumpridor da Torá. O que mais me falta para herdar o reino? O que o Senhor disse? Vai, vende tudo, doa aos pobres e me segue. O jovem rico conseguiu? Não. Por que ele não conseguiu? Porque ele considerava dele. É meu. Não é do Senhor, é meu. São muitos bens. Fala lá na palavra, né? São muitos bens. Então ele não conseguiu. Por isso que o Senhor nos deixa sempre com o básico para o sustento. O básico para o sustento. Porque nós não somos fiéis. Não somos de responsabilidade. Não somos da confiança do Senhor. Se o Senhor nos der muito dinheiro, vai nos prejudicar. Né? Então, agora, para os que trabalham para o Senhor, os pastores, missionários, né? Não de título, de função, em nome de Jesus, os que trabalham para o Senhor, esses têm direito a sustento.
Sustento é uma coisa, ficar rico é outra. Sustento é ter um carro para ir para lá e para cá, visitar os irmãos. Veja, um carro para visitar os irmãos, não um carro para se exibir. Eu acho que deu para entender bem, né? Deu para entender bem, né? Uma casa que me aproxima dos irmãos. Não uma casa no bairro nobre da cidade, enquanto os irmãozinhos da igreja moram no bairro mais pobre da cidade. Então, onde é que eu tenho que morar lá junto com eles? Eles são minhas ovelhas. Ah, não, mas as minhas ovelhas são do bairro nobre. Então, ok, então você vai para o bairro nobre. Tá dando para compreender, né? Sustento é uma coisa, ficar rico é outra. Tá bom, então nós vamos para 1 Coríntios 9:15. Podemos prosseguir, gente? Ficou claro até aí? Tranquilo? Ficou tranquilo, gente? Hein? Tá tranquilo, gente? Amém. Porque a gente vê cada coisa, né? Eu tenho visto umas coisas aí, meu Deus do céu. Antes a gente não se escandalizava muito, porque antes pra gente ver, a gente tinha que estar lá pra ver. Tinha que estar lá pra ver. O pastor saindo com o carrão, esse tipo de coisa, as ovelhinhas tudo indo embora a pé. A gente tinha que estar lá pra ver. Agora a gente não precisa estar lá pra ver, agora a gente vê na internet. Agora a gente vê na internet. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então tá, então 1 Coríntios 9:15. Todavia, Senhor Jesus, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na expectativa de que vocês façam dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. Então eu prefiro morrer do que ter que parar de servir o Senhor. Qual é a honra aqui que ele está falando? Servir o Senhor. Prefiro morrer. Se é para eu parar de servir o Senhor, então eu prefiro morrer. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar o evangelho. Então é uma coisa entre eu e o Senhor, independente de vocês. Eu prego o evangelho porque é uma coisa entre o Senhor e eu. É uma coisa nossa aqui. Nossa, o Senhor e eu. Não é por causa de vocês. Né? Então, quando prego o evangelho, não faço isso para me orgulhar. Não faço isso para me exibir, para ostentar, para mostrar alguma coisa. Pois a mim é imposto. Ou seja, eu sou escravo e o meu Senhor me impõe. Prega o evangelho. Essa é a visão que Paulo teve quando estava a caminho de Damasco. É a visão que o dá o norte durante toda a vida dele, né? Ai de mim se eu não anuncio o evangelho. Porque eu não tenho dívida com vocês, eu tenho dívida com o Senhor. É com o Senhor, é coisa nossa aqui, o Senhor e eu, né? Por trás de toda pregação sincera e autêntica há um mandato do Senhor que produz uma irresistível motivação divina no coração do homem. Paulo tinha esse santo orgulho, vamos dizer assim, né? De não depender das ofertas dos irmãos para sua sobrevivência. Ainda que reivindicasse esse tipo de atitude cristã e generosa em benefício de todos aqueles que trabalhavam a serviço do reino e dos irmãos, né, gente? Senhor Jesus, que nem eu falei para vocês, minha irmã me convidou para ir assistir uma pregação, né, que vai acontecer em agosto. Gente, tem que pagar R$200, tem até camarote. O que é isso, Senhor Jesus? Nem na sinagoga, nem no mundo me odeia acontecia isso. Senhor Jesus. O que leva uma pessoa a cobrar para pregar? Diga para mim. O que leva uma pessoa a cobrar para pregar? Me diga para mim. Gente, como é que eu vou pagar? Pense bem. Como é que eu vou pagar para escutar uma pessoa me ensinar
algo que ele não compreendeu nada. Ele não entendeu nada. Se ele está cobrando, já me mostra que ele não compreendeu nada. Como é que ele vai ensinar alguma coisa? Ele não entendeu nem para ele. Nem para ele entendeu. Como é que ele vai ensinar as pessoas? Virou um show. É por isso, porque virou um show, um entretenimento. Um entretenimento. Por isso que é pago. O Senhor não está ali. Entendam isso, o Senhor não está ali. Se o Senhor estivesse, tudo isso seria destruído. Lembra quando o Senhor chegou no templo? Ele fez um chicote e chicoteou todo mundo, derrubou as barracas. Ele falou: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores. Gente, como é que a criatura não tem discernimento e temor nem por sua própria vida? Eu não compreendo isso. Senhor Jesus. Porquanto, se prego de espontânea vontade, eu tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a minha missão, a missão que me foi confiada. Então, se eu prego de espontânea vontade, ou seja, ninguém me pediu, né? Olhe bem o que ele está falando. Se eu prego porque ninguém me pediu, então não era para eu pregar. Não era para eu pregar, ninguém me pediu. Por que eu estou pregando? Ninguém pediu para eu pregar, por que eu estou pregando? Então, se eu prego de espontânea vontade, eu tenho direito à recompensa, porque ninguém me pediu, ninguém vai me pagar. Ninguém pediu, ninguém mandou. Tá dando para compreender? O Senhor não mandou. Então, vocês têm que me pagar. Porque o Senhor não mandou. Agora, se o Senhor mandou, é Ele que me paga. Né? Então, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Se eu prego de espontânea vontade, eu tenho direito à recompensa. Porque o Senhor não está nisso. Então, eu espero dos homens. Mas, entretanto, se eu prego por obrigação, ou seja, o Senhor mandou. O Senhor mandou. Ah, então eu estou simplesmente cumprindo uma ordem do Senhor. Então, a ordem do Senhor me deu uma missão. O Senhor confiou a mim uma missão. Então, meu negócio é com o Senhor, não com os homens. Agora, se o Senhor não mandou, eu tenho que esperar dos homens. Mas foi o Senhor que mandou, então eu espero dele. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então, somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, gratuitamente, não usando assim dos meus direitos. Porque foi o Senhor que mandou. Dá para compreender isso, gente? Se o Senhor mandou, o meu negócio é com o Senhor. Mas se o Senhor não mandou, eu tenho que esperar dos homens, porque o Senhor não mandou. Tá dando para compreender isso? Tá dando para compreender isso? Yes or no? Oh, Senhor Jesus. Porque embora seja absolutamente livre de todos, eu me fiz escravo de todos vocês para ganhar o maior número possível de pessoas. Para quem, gente? Para mim? Não, para o Senhor. Ó, a minha igreja tem 500 membros. A sua igreja tem 500 membros? Sim, eu consegui 500 membros. E a igreja do Senhor tem quantos? 2 bilhões de pessoas no mundo. Então é melhor eu trabalhar para o Senhor, né? Porque a igreja do Senhor tem 2 bilhões. A minha tem só 500. Tornei-me judeu para os judeus
Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Estão vendo, gente? Essa é aquela sabedoria de Paulo que a gente já conheceu lá em Atos. Quando Lucas nos contou que Paulo fazia assim. Olha a inteligência de Paulo. Paulo fazia assim. Ele entra no assunto da pessoa e ele fica lá com a pessoa. Não diga, que interessante. Que interessante. Que coisa incrível. Não me diga. Veja, ele envolve a pessoa que nem um que nem um polvo. Que nem um polvo. Nós temos que aprender muito com essa sabedoria aqui. Ele vai envolvendo a pessoa igual um polvo. E a pessoa tá lá. Feliz da vida, né? Finalmente encontrei alguém que reconhece toda a minha grandeza, todo o meu valor. É Paulo, igual um polvo. Então ele fala aqui, para aqueles que estão debaixo da lei, me fiz também debaixo da lei, qual o problema, né? Com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Assim a porta se abre. Agora a gente não, a gente vai, você vai pro inferno, sai daqui, mulher louca, e não me apareça mais na minha frente. Senhor Jesus, como a gente é burrinho, né, gente? Como a gente é burrinho. E a gente é burrinho porque não lê a Bíblia, viu? Porque se a gente lesse a Bíblia, a gente ia ser mais espertinho. Ia. Para os que estão sem lei, eu me tornei como sem lei também. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, certo? Não venha me dizer que o seu Senhor acabou com a lei. Pelo contrário, o Senhor elevou a lei. Mas ele está dizendo, aqueles que vivem sem lei, então eu fiz também, veja, verbalmente. Não é que eu fui lá fazer igual. Aquela lá é prostituta, então vou me prostituir também para ganhar ela. Não, mas eu a envolvi na conversa, não na atitude, né? A fim de ganhar os que não têm lei. Então, por isso que eu tô falando, é igual um polvo. É um polvo, Se você der um abracinho na pessoa, você já ganha ela. Agora, imagina se você der um abraço com muitos tentáculos. Muitos tentáculos. Claro que a porta vai se abrir. É óbvio que vai se abrir. Né? Igual eu tava falando com a menina que tava aí hoje, não lembro mais o nome dela, falando mal do pai. É difícil, gente. Mas o Senhor tá falando comigo, não com meu pai. É comigo que o Senhor tá falando, não com meu pai. Né, Maria Aparecida Lorete? Então, olha só. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco. Veja. O fraco entende até esse nível. Eu acho que eu sou maduro. Eu sou... Então, eu tô aqui em cima. Então, eu tenho que me tornar o quê para falar com o fraco? Fraco também. Não adianta eu querer esticar o fraco lá em cima para ele me entender. Eu é que tenho que descer. Tornei-me fraco semelhantemente para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Fiz-me tudo, de tudo com todos. É o abraço desse povo que eu estou dizendo, né? Acolhi a todos, amei a todos. O que é amar? Amar é acolher, e acolher é ouvir, certo? E aí ele continua assim: faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Esse aqui é o Senhor Jesus. Me tornar coparticipante do Senhor Jesus, né? Se refere ao reino. Vocês não sabem que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um vai receber o prêmio? Correi, então, de tal maneira que seja você que alcance o prêmio. Veja, é você que corre. Não é o Senhor Jesus que corre, é você.
O Senhor Jesus colocou você na pista. Agora você corre. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Essa é a nossa parte. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto mais racional. É a nossa parte, é sacrifício, sim, do ego, do eu, matar o eu, o ego. Então, todos que querem competir, você quer competir? Você quer ganhar o reino? Quer? É para quem quer, gente. Quem não quer, não perca tempo. É para quem quer. Quem não quer, não perca tempo. É para quem quer. Todos que querem competir nos jogos se submetem a um rigoroso treinamento. Porque sabe que faz parte. Sem o treinamento não tem vitória. É impossível. É impossível você ficar na sua casa deitado no sofá o ano inteiro e aí no fim do ano é o dia da corrida. A São Silvestre. Aí todos se prepararam o ano inteiro, treinaram o ano inteiro, todos os dias. Mas você vai se levantar só no dia da corrida e vai lá junto. Você vai ganhar? Ou vai atravessar a linha de chegada? Pelo menos atravessar a linha de chegada? É claro que não. Para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente, imarcessível. Que é o quê? O reino, gente, Senhor Jesus. Portanto, não corro como quem corre sem objetivo. Por isso que eu tô falando, é para quem quer, para quem tem firmeza nisso. Eu vou reinar com o Senhor Jesus. Uma coisa é certa, eu vou reinar com o Senhor Jesus. Não é assim, eu sou de Deus, né? O resto é com ele que sabe. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo, quem corre à toa. Eu não luto como quem dá soco no ar. Eu luto com o objetivo. Eu esmurro o meu próprio corpo. Isso aqui é muito interessante. Eu esmurro o meu próprio corpo e faço do meu corpo escravo para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, veja, ele está falando que é uma disciplina rigorosa. É uma disciplina rigorosa. Então, eu preciso esmurrar o meu próprio corpo para ele obedecer. Ele não quer. Ele não quer. Meu corpo não quer. Você acha que ele quer? O meu ego, o meu eu, a carne, não quer. O que o meu ego, o meu eu, a carne quer? Quer o sofá, quer o controle remoto para ficar ali nas séries, quer uma tigela de amendoim do lado, pipoca, batatinha frita. É isso que ele quer. Mas e o espírito quer o quê? O espírito entende, o espírito não é burro. O corpo é burro, mas o espírito não é. O espírito humano, não o Espírito Santo, o humano. O espírito humano, ele foi criado já com esse instinto, vamos dizer. O meu objetivo é reinar com Cristo. Reinar com Cristo, né? Né, Iná? Quem disse isso foi Shakespeare, no Menestrel. No poema O Menestrel, que Shakespeare disse: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Agora, o Senhor Jesus está nos dizendo, se for necessário, esmurre o seu próprio corpo para reduzi-lo à escravidão. Escravidão de quem? Sua mesmo. Sua é você falar e o corpo obedecer. Por isso que eu digo, dentro de nós está quem manda e quem obedece. Está Idelma patroa e Idelma funcionária, aqui dentro. Mas eu não sei ser nem patroa, nem funcionário. Eu sou o quê? Um nada. Sou o quê? Um bozó. Agora, se eu sou uma boa líder, o que eu vou comandar para os meus subordinados? Negócio seguinte, tá aqui a programação de amanhã.
Amanhã nós vamos levantar às 5 horas, vamos fazer isso, daí nós vamos ficar com o Senhor Jesus das 5h30 até 7h30, 7h30 nós vamos preparar o desjejum, depois do desjejum nós vamos se arrumar para ir trabalhar. Veja, tem uma programação. Então, a líder fez a programação. A liderada tem que fazer o quê? Obedecer a programação. Mas você não sabe nem ser líder e nem liderada. Como é que o Senhor vai usar? Se você não tem controle nem do seu ego, nem do seu eu, como é que o Senhor vai usar nós, gente do céu? Você e eu. Por isso o Senhor diz, quer me seguir? Primeira pergunta que o Senhor faz, você quer? Você quer? É para os que querem. É para os que querem. Você quer? Quero, Senhor, eu te amo, eu quero. Então, ó, primeiro, negue-se a si mesmo, tenha domínio de si mesmo. Subjugue o seu corpo à escravidão de si mesmo. Você tem que falar e o corpo tem que obedecer. Se nós estivéssemos no tempo do Senhor Jesus, tem que andar 15 quilômetros de Betânia até Jerusalém, da casa de Jairo até Jerusalém, vamos dizer, 15 quilômetros. E o Senhor Jesus falou, vamos, e agora? Ah, não, Senhor, eu tô cansada. Vamos na frente, amanhã eu vou. Andar 15 quilômetros? Então, veja, é para os que querem, gente. Ninguém é obrigado, não. Ninguém é obrigado. É para os que enxergaram, como Paulo, para os que tiveram essa visão, essa luz, esse boom de luz. É para aqueles que o Senhor explodiu a mente. Ó, o Senhor me deu um boom de luz, finalmente enxerguei. Eu quero o reino. Como eu escrevi no meu Instagram, antes eu me dedicava muito ao meu Instagram. Aí um belo dia o Senhor falou, olha só, o seu Instagram se tornou a sua idolatria. Como você se dedica a esse Instagram aí? Daí eu escrevi lá, na bio. Descobri que o que realmente importa nessa vida é o que vem depois dela. E abandonei o Instagram. Não estou dizendo que é para você abandonar o seu Instagram, mas tem que ter moderação. Isso não pode te dominar, é você que domina. Você não pode ser dominado por isso. Instagram, TikTok, YouTube, o que seja. O que seja, né? Então, Paulo está falando conosco algo aqui muito forte e importante e útil. Se for necessário, esmurre o seu próprio corpo para reduzi-lo à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, ou seja, depois de ter trabalhado pouco que você trabalhou, ser perdido e você ser reprovado. Aí lá no dia, né, quando o Senhor ligar todo mundo de novo, aparece lá, daí você tá vendo, olha, aquele lá fui eu que preguei, 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 e eu, você não, você volta, você não tá pronto. Você não está pronto, eles estão. É, Senhor Jesus. Paulo usa aqui uma metáfora extraída das lutas de boxe, a fim de ilustrar a nossa vida cristã cotidiana. Ele não desferia seus golpes contra o ar, sem alvo ou sem propósito certo, de qualquer maneira, né? Como os muitos pensadores gregos faziam. Mas Paulo nos ensina que devemos disciplinar o nosso corpo como oferta e serviço a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então, amados, pensem assim, como eu falei, dentro de você está você líder e está você liderado. Você, só você, tá? Não é nem com o Senhor, é você. É você. Você líder e você liderado. Então, você diz para você mesmo. Vou pegar uma agenda, vou fazer uma agenda.
vou colocar aqui na minha agenda, de tal a tal hora eu vou estar fazendo isso, de tal a tal hora eu vou estar fazendo isso, de tal a tal hora eu vou estar com o Senhor, de tal a tal hora eu vou estar trabalhando na internet, de tal a tal hora eu vou estar resolvendo as questões do meu sustento. Vou ser útil nessa vida, vou fazer coisas úteis. Não vou ficar na frente da televisão esperando a morte chegar para colher depois o quê? Então faça a sua agenda, você está sendo seu líder. E depois, cumpra o que você pôs na agenda. A agenda do seu dia mesmo. Depois cumpra. Então o líder dentro de você ordena e o liderado dentro de você obedece. Vamos ver, desafio você. Faça a sua agenda e cumpra. Desafio você a cumprir. Agora, se não há essa disciplina de nós mesmos para conosco mesmos, conosco mesmo, como é que nós vamos avançar? Ou a gente espera que o Senhor faça tudo? O Senhor vai fazer tudo. No Senhor eu confio. Se Deus preparar, se Deus quiser, se Deus preparar, se for da vontade de Deus. Você vai reinar? Escuta, você vai reinar? Se o Senhor quiser, né? Não sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Se o Senhor quiser, se o Senhor preparar, vai nessa aí. Vai nessa aí. Que o Senhor vai preparar. Do Senhor já está preparado, gente. Do Senhor já está preparado. O reino está pronto lá nos céus. Só falta descer. Do Senhor já está preparado. O Senhor quer saber a nossa parte. A parte dele pode deixar que ele cuida, que ele quer saber a nossa. Então, por isso que o Senhor diz, você quer? Você quer? Olá, pastor João, tudo bem? Você quer? Você quer? É a pergunta do Senhor, você quer? Você quer reinar comigo? Você quer fazer parte do reino? Você quer estar no reino? Quero. Ou se quero, é o que eu mais quero, então tá. Então, olha só. Primeiro, negue-se a si mesmo. Tenha domínio sobre si, controle de si. Senhor, eu já estou me controlando. Tenho disciplina. Dentro de mim há o líder e o liderado, eu mesmo. Senhor, muito tenho aprendido nessa parte. Estou me dominando. Sim, então tá bom. Então agora toma a sua cruz. O que é a sua cruz? É o meu sofrimento. É o meu marido que me faz sofrer. É os meus filhos que me faz sofrer. É o meu patrão. É a vida. É a circunstância da vida. Não, isso não é cruz. Isso não é cruz. Cruz é a sua obra, a sua missão. Cruz é a sua missão é a sua missão que requer obediência. Essa é a cruz. Como o Senhor. O que foi a cruz para o Senhor? Foi a missão dele, não foi o sofrimento dele. O sofrimento dele não foi só a cruz, foram muitos sofrimentos. Rejeição dos seus, muitos sofrimentos durante toda a sua vida. Não é a cruz o sofrimento do Senhor. Podemos dizer que a cruz foi o ápice, mas não o sofrimento. A cruz é a missão. É a sua missão. Veja, quando o Senhor foi para Jerusalém, a Bíblia diz, e ele ia com o pensamento fixo em Jerusalém. Depois de haver determinado em seu coração fortemente, agora vou para Jerusalém, chegou o momento. Então veja, a cruz é a missão, gente. Então o Senhor diz, agora você está tendo domínio do seu eu? Tá conseguindo reduzir o seu eu à obediência, tá? Sua obediência, não é nem minha, é sua, tá? Tô. Então agora toma a sua cruz. Qual é a sua cruz? É a sua missão, é o que o Senhor tem para você fazer. A sua cruz hoje pode ser fazer oração com alguém. A minha cruz tem sido o quê? Ler a Bíblia em um ano, desde 2014, faz 10 anos agora, que a minha cruz tem sido ler a Bíblia diariamente para as pessoas, faz 10 anos. Então, toma a sua cruz, toma a sua missão. A missão envolve sacrifício, envolve sofrimento. Você acha que eu quero levantar 5:30 da manhã? Todo dia, inclusive feriados e domingos e fim de semana e tudo? Ou eu viajo mesmo assim, continuo tentando ser firme
no meu propósito, na minha cruz? Então a cruz é a missão. Aí o Senhor diz, então tá, então agora você está tendo controle do seu eu. Ok, agora você entendeu o que é a sua cruz. Está tomando a sua cruz? Ok, então agora me siga. Então agora me siga. Porque agora eu enxergo o Senhor, agora eu estou dentro. Agora eu estou dentro, consigo enxergar o Senhor. Sem a minha missão, eu não estou dentro, eu estou fora. De fora eu não enxergo, eu preciso estar dentro. Então eu tomei minha cruz, entendi, Senhor. A minha missão é orar pelas pessoas pelo WhatsApp, a minha missão é fazer visita, a minha missão hoje, qual é a minha cruz hoje? Hoje pode ser fazer 10 coisas, amanhã pode ser fazer uma. Então o Senhor está dizendo, agora você está dentro você enxerga. Me enxergou? Enxerguei, Senhor. Estou enxergando o Senhor, então agora me segue. De fora da missão, fora da obra, fora do plano do Senhor, não tem como você enxergar o Senhor. Como é que você vai seguir aquilo que você não enxerga? Né, amados? Vamos encerrar então? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Você que é novo aqui conosco, por favor, lembre-se de seguir a conta, que é para você ser avisado e vir ler a Bíblia com a gente. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Agora nós vamos seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro, sujeitando o nosso eu, né? Reduzindo o nosso corpo à escravidão, obedecendo em todas as coisas, na esfera terrena e também na esfera espiritual. O Senhor os abençoe, os guarde e nos vemos amanhã, às 5:30 da manhã. Obrigada por tudo, foi maravilhoso, 66. Beijo, amados. Obrigado, meninas todas, moderadoras. Até amanhã. Tchau, tchau.